Bem, muito bom dia a todas e a todos. Hoje realizamos a audiência da Associação Portuguesa das Mulheres Juristas, aqui representada pela doutora Sofia Cabral Lopes, a quem agradeço naturalmente a disponibilidade e a presença para os contributos do nosso trabalho em especialidade dos 5 projetos de lei que estão, portanto, em discussão nesta sede. Creio que foi informada da grelha de tempos, portanto, terá uma intervenção inicial até 15 minutos. Seguir-se-á uma ronda pelos senhores deputados que estão aqui presencialmente, mas também em videoconferência, que aproveito para cumprimentar a senhora deputada Sandra Cunha e Joacine Catar Moreira, bem como os presentes, a senhora deputada Isabel Rodrigues e a deputada Mónica Quintela. E no final fará uma intervenção de encerramento, respondendo ao que entender e usando o tempo da maneira que entender. E, portanto, sem mais demoras, eu dou a palavra à doutora Sofia Cabral Lopes, a quem agradeço novamente a presença, para fazer a sua exposição inicial. Muito obrigada. Ora, muito bom dia, excelentíssima senhora coordenadora do Grupo de Trabalho, doutora Joana Sá Pereira, ilustres deputadas e deputado membros do Grupo de Trabalho, quer aqui presentes, quer por videoconferência. Em nome da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, agradeço a oportunidade de audição. A regulação do exercício das responsabilidades parentais é um tema que tem merecido especial atenção da APMJ, uma vez que a entende como essencial na definição da igualdade de estatutos das mulheres e dos homens. Em fevereiro deste ano, a APMJ endereçou ao Parlamento um parecer sobre os projetos de lei ora em discussão e que eu gostaria e tenho a honra de reiterar e de explicitar um pouco. Gostaria de deixar bem claro, antes de mais, que a APMJ não tem nada contra a residência alternada ou sequer contra a guarda partilhada enquanto tais. E a demonstrá-lo, já em 1994, apresentou uma proposta de alteração ao Código Civil, que acabou por vir ser conseguido com a publicação da Lei 84/95, de 31 de agosto, que modificou a redação dos artigos 1905 e 1906 do Código Civil. Mais tarde, a Lei 61 de 2008 vai alterar, entre outros, a redação, novamente, deste 1906 do Código Civil e aqui consagrou como regra geral o exercício conjunto das responsabilidades parentais em questões de particular importância na vida dos filhos. A realidade judiciária veio confirmar os receios que foram expressos pela APMJ à quando da discussão daquele diploma, de que, quando existia uma ruptura do vínculo matrimonial, não seriam devidamente acautelados os direitos das mulheres e das crianças vítimas de violência doméstica. Por isso mesmo, em outubro de 2012, endereçou uma exposição a este Parlamento, dando conta do modo como entendia que tal estava a ocorrer nos tribunais de família e menores. Aí a APMJ afirmava que não era admissível que fosse atribuída uma igual responsabilidade pela guarda das crianças a um agressor e à sua vítima, quer porque este facto ignorava o sofrimento causado à criança, quer porque desvalorizava a prática de um crime que em si é tão censurável. Mais tarde, a Lei 24 de 2017 veio responder a estas preocupações com um conjunto de disposições, nomeadamente aditando o artigo 1906-A do Código Civil. E o quadro legislativo permite agora, em caso de divórcio, em caso de separação dos pais e com base numa apreciação casuística, que se possa definir o modelo do exercício das responsabilidades parentais mais adequado à proteção e defesa do superior interesse daquelas crianças que estão envolvidas. Não obstante, também o Comitê Grévio, que monitoriza a aplicação da Convenção de Istambul, fez algumas recomendações de natureza legislativa sobre esta matéria e, entre elas, as recomendações A36 e A37, insta o Estado português a tomar medidas legislativas que visem assegurar que os tribunais de família averiguem obrigatoriamente uma eventual existência de violência doméstica a quanto da regulação do exercício das responsabilidades parentais. A atual redação do Código Civil é equilibrada, admite as diferentes possibilidades de regulação, admite a guarda partilhada, a residência alternada também está prevista. A guarda partilhada inclui aqui 3 matérias distintas: os assuntos de particular importância para a vida da criança, os alimentos e a residência. É esta última que pode ser única ou alternada. A residência alternada não está vedada, não está excluída, nem sequer está dificultada pela lei existente. Aliás, a residência alternada é amplamente aplicada nos tribunais portugueses. A APMJ elaborou um estudo e procedeu a uma análise de toda a jurisprudência produzida entre 2012 e 2019 pelos tribunais da relação de Guimarães, Porto Coimbra, Lisboa e Évora. Este estudo foi apresentado publicamente em novembro de 2019 e está disponível no site da Associação. E o critério legal orientador das decisões judiciais nesta matéria é sempre o superior interesse da criança.
Portanto, o artigo 1906 do Código Civil, o seu número 7, assim o impõe, determinando que este superior interesse inclua a necessidade de manter uma relação de grande proximidade com os dois progenitores, promovendo e aceitando acordos ou tomando decisões que favoreçam amplas oportunidades de contacto com ambos e de partilha de responsabilidade entre eles. Bem, o que é que isto significa exatamente? A jurisprudência tem vindo a considerar que isto significa uma participação igualitária nas rotinas dos filhos, portanto, dando cumprimento àquilo que está estatuído no artigo 36, número 3 da Constituição, e que não é mais que uma concretização do princípio da igualdade. Ou seja, com o devido respeito, contrariamente àquilo que é defendido pelos projetos de lei do PAN, do PS e do Bloco de Esquerda, a atual lei, em concreto o artigo 1906 do Código Civil, admite já a possibilidade de o Tribunal, mesmo sem os progenitores o tenham pedido, decidir no sentido da guarda partilhada das crianças e na sua residência alternada. A alteração normativa que se pretende atenta contra a unidade do sistema jurídico, é desnecessária, é inútil e é perigosa. E isto porque a introdução de uma qualquer regra preferencial, seja ela qual for, na regulação judicial do exercício das responsabilidades parentais, viola o princípio geral do inquisitório que está subjacente à jurisdição voluntária, onde se incluem, portanto, estes processos. Introduzir uma regra preferencial é generalizar, e a generalização é perigosa. Não se pode defender uma solução generalizada para situações que são tão específicas, tão casuísticas como estas. O superior interesse da criança é daquela criança, é de cada criança e de cada caso concreto, não pode ser tratado como uma regra geral e abstrata. E instituir um regime de regra é aqui desvalorizar o caso concreto e é desvalorizar a própria criança. O superior interesse é da criança, não estamos a falar no interesse dos progenitores. Instituir um regime de regra é restringir a busca também de quem julga por uma solução mais ajustada e mais acertada. A APMJ entende que a lei substantiva não deve impor um modelo, seja ele qual for. Cada criança é uma criança, merece que a sua individualidade seja respeitada e seja valorada como essencial para uma ponderação e fixação de um regime a estabelecer. É importante ainda salientar o seguinte: os tribunais só são chamados a pronunciar-se sobre estas matérias nos casos em que existe conflito entre os pais, porque quando não existe conflito, estes processos correm nas conservatórias do registro civil com o acordo dos progenitores. Portanto, e o conflito entre os pais é, muitas vezes, originado por situações de violência doméstica, de abuso sexual, e não se pode impor aos tribunais que decidam com base numa regra geral que não tome em consideração as especificidades do caso concreto ou ignora a prática de um crime. Portanto, a criança e o seu superior interesse merecem que o Tribunal esgote todos os passos para reunir os elementos necessários a fim de proferir uma decisão fundamentada. E na apreciação e decisão de matérias relativas à infância e à juventude, deve imperar a individualidade da criança, mesmo que isso envolva mais tempo, mais recursos a quem decide, eventualmente às equipas que podem e devem ser ativadas junto dos tribunais, caso seja necessário. O regime que pode ser uma solução para uma família não o é certamente para outra. A decisão tem que ser ajustada às circunstâncias daquele caso, com uma adequada ponderação da vontade da criança e de todas as condicionantes que estejam envolvidas. E é por isso que deve ser incentivada a audição da criança. E ouvir a criança não é só ouvir aquilo que ela verbaliza, é ouvir aquilo que ela não verbaliza. É aquilo que ela mostra com o olhar, com a postura, aquilo que sente. Por isso a criança pode e deve ser ouvida na presença de alguém especializado. Por isso a criança tem direito a um ou uma advogado seu, diferente dos advogados dos seus pais, quando os seus interesses não estejam em sintonia. Instituir um regime de regra preferencial é perigoso, porque corremos seriamente o risco de ignorar isto tudo e o aplicar de forma indiscriminada. E se após uma ponderação cuidada, tendo em conta o superior interesse daquela criança, a residência alternada se afigurar o melhor regime, então será esse o regime que deve ser aplicado. Mas, por outro lado, se afigurar que o melhor regime é o da residência única, então deve ser aplicado o regime da residência única, fixando-se depois o regime de convívios com o progenitor com quem a criança não fica a residir. A APMJ entende que a promoção de igualdade de género e de maior participação de ambos os progenitores no cuidado e educação destas crianças não se consegue com teses de igualitarismo absoluto e que acabam por menorizar as crianças, destituindo-as da sua inquestionável capacidade de se expressarem emocionalmente. E por vezes temos a tendência a analisar a realidade tendo em consideração apenas aquela que nos é mais próxima, as famílias que conhecemos, e até conseguimos considerar que se resultou tão bem naquela ou na outra família, por que não generalizar e estender este regime de forma a abarcar a sociedade inteira? Mas há muito mais mundo para além daquele que vislumbramos ao nosso redor. Há um mundo de desemprego, de pobreza, de falta de recursos para assegurar de forma adequada os cuidados e com a educação e com o crescimento destas crianças e de violência.
violência contra as mulheres, violência contra as crianças. As normas que se encontram em apreciação dirigem-se, volto a dizer, a quem está em conflito, àqueles pais que não conseguem chegar a um acordo sobre diferentes questões da vida dos seus filhos, e para estes pais é contraproducente estar a impor ou estatuir que se deva preferencialmente optar por um qualquer regime, designadamente o da residência alternada, pois isto é estar-lhes a dar mais instrumentos ainda para perpetuar a discórdia que já existe, prejudicando assim as crianças, que experimentam conflitos de lealdade, angústias, depressões e que depois se expressam das mais variadas formas, como desejos de fuga, enureses, insucesso escolar e tantas outras. A finalidade da lei, no que respeita a estas matérias, é proteger o interesse da criança, não alterar os papéis sociais dos homens e das mulheres. E depois há outras situações ainda que deveriam merecer uma cuidada ponderação. É o caso, por exemplo, dos pais que nunca viveram em união de facto. É os casos em que a paternidade é estabelecida num processo de averiguação oficiosa. A existência de uma regra preferencial de residência alternada pode pôr em perigo a estabilidade destas crianças. Por outro lado, seria ainda muito importante conseguir perceber como é que vivenciaram as crianças que já foram sujeitas a este regime, que hoje já são adolescentes, jovens. Não há qualquer estudo científico devidamente válido que demonstre que o regime da residência alternada é por si o melhor regime. É essencial aprofundar o conhecimento da realidade social, é essencial analisar o impacto que um texto legislativo tem sobre o cotidiano das pessoas, ao instituir uma presunção ou um regime-regra que vai ser aplicado de forma transversal e igualitária às famílias que têm condições de facto para executar, mas também às famílias que não têm. Por exemplo, os progenitores que não residem tão perto um do outro como seria desejável. Há decisões neste sentido. Bom, em suma e finalizando, a alteração legislativa em causa é desnecessária. A residência alternada já se aplica vastamente em Portugal, mesmo não tendo qualquer preferência na lei. A consagração deste regime como uma presunção, como um regime preferencial, é perigoso, quebra a unidade do sistema jurídico e vai provocar a sua aplicação indiscriminada, sem qualquer análise casuística, sem olhar para a criança enquanto pessoa, com direitos e merecedora de toda a sua individualidade. E procurando materializar tudo isto que acabei de expor, a APMJ considerou que poderia ser útil aos trabalhos parlamentares sugerir uma concreta proposta de redação normativa sobre esta matéria. E que o faz agora. Eu trouxe o documento multiplicado por 7, nem todos estão presentes, mas que fará também, ainda hoje chegará a todos os grupos parlamentares e deputados individuais, e eu entrego agora à senhora Coordenadora. Muito obrigada. E gostaria também de deixar... Trouxe 8 exemplares. É um pequeno livro, é uma edição da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, tem o título de Vidas Suspensas e são histórias individuais de mulheres vítimas de violência doméstica que lutaram e que ainda hoje lutam nos tribunais pelos direitos dos seus filhos. E que deixo aqui também. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Sofia Cabral Lopes, quer pela exposição que nos fez aqui, no fundo trazendo a visão da associação que representa relativamente à matéria, mas também pela generosidade em nos fazer chegar um conjunto de informação que é útil aos nossos trabalhos de especialidade. E eu passaria então, como combinado, à segunda ronda pelos grupos parlamentares e deputada não inscrita, e para uma primeira intervenção em 4 minutos tem a palavra a senhora deputada do grupo parlamentar do PS, Isabel Rodrigues. Muito obrigada, senhora Coordenadora. Quero cumprimentar a doutora Sofia Cabral e agradecer a sua disponibilidade para estar connosco aqui na Comissão e partilhar connosco a sua visão acerca dos projetos de lei que estão em discussão. Eu começaria por concordar consigo relativamente a um conjunto de questões que sublinhou e que são muito importantes para nós, Partido Socialista. A questão do superior interesse da criança. Estamos de acordo que a regulação das responsabilidades parentais corresponde a um direito, antes de mais, a um direito da criança e que deve prosseguir o seu superior interesse, até porque o exercício dessas responsabilidades está vinculado ao interesse dos filhos e não ao interesse dos pais. Foi também muito importante a referência que fez à audição da criança
e, sobretudo, de que essa audição não se esgota naquilo que a criança tem capacidade de verbalizar. Há um conjunto de outros aspectos, designadamente também ao nível da interação com os seus cuidadores, neste caso os progenitores, que devem ser aferidos no momento de tomar uma decisão destas. Também concordo consigo que há muitas situações de regulação de responsabilidades parentais que chegam aos tribunais por falta de acordo entre os progenitores e que têm subjacentes situações de violência ou de abuso de diferente natureza relativamente às crianças. Mas julgo também que concordará comigo que nem todas as situações que chegam aos tribunais têm subjacente este tipo de problemas e felizmente que assim é. Muitas vezes o desacordo não tem por base qualquer situação de violência ou de abuso e ainda assim os progenitores não conseguem chegar a acordo e o processo acaba por ter que ser decidido pelo Tribunal. Dito isto, gostaria de também nesta oportunidade esclarecer aquela que é a intenção da proposta do projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista, que desde logo faz depender a residência alternada de ela corresponder ao superior interesse da criança, o que significa que ela não poderá ser decidida se não corresponder a tal interesse. Eu convocava também nesta oportunidade os pareceres que foram emitidos quer pelo Conselho Superior da Magistratura, quer pelo Conselho Superior do Ministério Público. Estamos a falar de entidades representativas de importantes agentes do sistema de justiça que conhecem a prática dos tribunais e que reconhecem nos seus pareceres a necessidade deste impulso a uma maior ponderação da residência alternada. E eu diria até que a importância de se prever que essa residência pode ser decidida, mesmo não havendo acordo entre os progenitores, tem a ver não com as tais situações de violência que a lei acautela e impõe um conjunto de procedimentos dirigidos à proteção da criança e um conjunto de impulsos processuais que o Ministério Público tem que desencadear, mas esta residência alternada muitas vezes não é possível de conseguir apenas porque um dos progenitores não pretende que o outro tenha um tempo equivalente de convivência com o filho. E é isto que também a proposta do Partido Socialista conclui, Senhora Coordenadora, e, portanto, eu o que lhe perguntava é se a Senhora Doutora acha que existem, de facto, outras situações que não estas relacionadas com violência, onde este impulso pode ser efetivamente necessário. Obrigada, Senhora Coordenadora. Muito obrigada, Senhora Deputada Isabel Rodrigues. Segue-se então a Senhora Deputada Mónica Quintela, do Grupo Parlamentar do PSD, para uma intervenção em 4 minutos. Tem a palavra, Senhora Deputada. Obrigada, Senhora Coordenadora. Cumprimento a Senhora Doutora Sofia Cabral Lopes, da APMJ, a quem saúdo por estar aqui e agradeço as gentis ofertas que nos traz e que vão ser, com certeza, um precioso instrumento de trabalho para este trabalho na especialidade. A Sra. Doutora conhece com certeza as propostas de lei que estão em cima da mesa e conhece a proposta de lei do PSD. A proposta de lei do PSD quadra perfeitamente naquilo que a Sra. Doutora aqui nos acabou de dizer, pelo que eu não posso deixar de dizer que me revejo praticamente com alguns afinamentos e aperfeiçoamentos de pormenor naquilo que aqui nos trouxe. Designadamente, nem todos os desacordos radicam em violência doméstica. Eu própria, nos tribunais, tenho feito muitas vezes
fixações provisórias em sede, portanto, de fixação das responsabilidades parentais, não há quaisquer abusos nem violência doméstica, os progenitores não estão de acordo e os tribunais fixam a residência alternada. Porquê? Porque tal corresponde ao superior interesse da criança e os tribunais perceberam que o facto de aqueles progenitores se terem separado não significou que se fossem separados seus filhos e é assim que deve ser. E por isso o superior interesse daquelas crianças em concreto é precisamente o dividir e passar na mesma o tempo com os seus pais. Não deixa de ter pai e não deixa de ter mãe e isso é absolutamente fundamental que assim seja. Relativamente, também já aqui foram falados, relativamente aos pareceres que já foram prestados no âmbito destes trabalhos da especialidade, o parecer do Conselho Superior do Ministério Público vai muito ao encontro do superior interesse da criança e o parecer da Ordem dos Advogados é todo ele nesse sentido, como não poderia deixar de ser. Preocupa-nos em particular, e até agora ainda não vi nenhuma solução que pudesse fazer com que fosse possível dar um salto mais à frente. Desde logo, nós somos contra qualquer presunção, princípio, privilégio, preferência, aquilo que se lhe queira chamar, porque, como a senhora doutora disse muito bem, cada caso é um caso. O que é bom para mim não é bom para o Manelo, o Francisco ou a Antónia. Cada família é uma família, cada família organiza-se de uma forma estrutural e cada realidade é uma realidade e cada criança vive num determinado contexto. Uma hora só que seja em sofrimento de uma criança, para nós, é uma eternidade. Preocupa-nos muito as fixações provisórias da residência alternada. Porquê? Porque quando as partes estão em acordo, tanto podem fixar, tanto podem chegar a acordo, como todos nós sabemos, nas conservatórias ou no próprio tribunal, portanto, convolando logo ali em sede de conferência de pais. Quando não estão de acordo, as partes são remetidas, portanto, é fixado provisoriamente, quem conhece a tramitação sabe como é fixada provisoriamente numa conferência de pais um regime que vai vigorar até que seja decidido o regime definitivo. Definitivo, explicitando-se aqui que em direito de família, e ainda bem, nunca nada é definitivo, porque quaisquer factos supervenientes podem fazer alterar aquela decisão, ou seja, não há caso julgado em direito de família, estamos no âmbito do processo de jurisdição voluntária. Significa que, a seguir à fixação provisória, se não houver acordo, as partes são remetidas para a mediação, caso nela consintam, ou para a audição técnica especializada, para a ATE. Se depois deste circuito todo, que eu fui muitas vezes contra isso, porque entendo que na maioria das vezes perde-se este tempo todo e no final estamos exatamente no mesmo sítio onde estávamos na anterior alteração à antiga data OTM, Organização Tutelar de Menores, hoje Regime Geral do Processo Tutelar Cível, as partes são notificadas para alegar, são notificadas para arrolar as provas e é feito o julgamento. E depois de feito o julgamento é que o Tribunal decide e profere a decisão. Ou seja, só depois de estarem carreados para os autos todos estes factos é que o Tribunal, o decisor, tem na sua posse os elementos que lhe possam permitir proferir uma decisão justa, sensata e adequada àquela particular criança, porque ali o que está em causa não são os direitos dos pais, são os direitos das crianças, não vamos confundir, nem isto, eu tenho dito isto muitas vezes, não é um instrumento de igualdade de género, nem é os direitos dos pais, nem dos avós, nem nada, é daquela criança, portanto preocupa-nos muito esta questão, porque nós sabemos que entre a fixação... Muito obrigada, senhora, vou já concluir. Entre a fixação provisória e a sentença definitiva, sabemos depois que no recurso o recurso tem mero efeito devolutivo, portanto não tem efeito suspensivo, significa que aquela decisão vai continuar. E é muito tempo entre um hiato e outro para uma criança estar a viver com uma má decisão. Muito obrigada, senhora. Muito obrigada, senhora deputada Mónica Quintela. Acompanha-nos via Skype a senhora deputada Sandra Cunha, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a quem naturalmente dou a palavra nas mesmíssimas condições, portanto, com 4 minutos para a intervenção, dou a palavra à senhora deputada Sandra Cunha. Muito obrigada. Penso que me estejam a ouvir. A ouvi-la plenamente, senhora deputada, mas não a ver. Okay. Mas não a ver. Liguei o vídeo já. Muito bem, agora já a ouvimos e a vemos. Ok. Muito obrigada, muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento especial à PMJ e à doutora Sofia Cabral Lopes, que acabou de fazer
a exposição inicial da APMJ. Eu queria começar por dizer que reconheço que quando se fala em preferência, incluindo no projeto de lei do Bloco de Esquerda, quando se fala em preferência, em regime preferencial, em privilégio, ou pode, na verdade, não sendo exatamente uma presunção, na verdade indica para isso e estabelece, enfim, essa indicação de que deve haver uma decisão que tenha por base a residência alternada. Portanto, não vale a pena estarmos aqui a fingir que falarmos em preferência ou regime preferencial não remete para uma regra, porque remete. Queria também dizer que concordo plenamente com o que foi dito pela APMJ e concordo plenamente com o que foi dito agora pela deputada Mónica Quintela, que aquilo que se trata e aquilo que importa, aquilo que aquilo com o qual na base se tem de decidir é de facto o superior interesse da criança. Esta ideia que tem sido veiculada várias vezes pelo PS de que muitas vezes não há acordo, não por haver algum tipo de violência ou, enfim, de conflito de maior monta, mas simplesmente porque um dos progenitores não quer que a criança passe determinado tempo com o outro progenitor. Eu não sei muito bem em que dados e em que estatísticas, em que estudos se baseia o PS para dizer isso, porque efetivamente de quem tem o conhecimento no terreno, incluindo advogados que trabalham nesta matéria e magistrados, de facto a residência alternada já é possível e já tem sido nos últimos anos cada vez mais, é já a opção que é colocada em primeiro lugar em cima da mesa pelos tribunais. Mas, enfim, à parte disso, é verdade que nem todas as situações em que exista, enfim, desacordo, em que não há acordo e que chegam a tribunal, nem todas as situações radicam em violência, seja contra mulheres, seja contra crianças ou ambas, mas a verdade é que nós estamos a legislar para todas as situações, incluindo para essas, e portanto o Bloco de Esquerda tem esta preocupação de tentar perceber, já que estamos a legislar para todas as situações, incluindo para aquelas em que há violência, como é que nós salvaguardamos essas situações de forma eficiente, como é que salvaguardamos e como é que protegemos estas situações, porque são de facto situações em que existe perigo para mulheres, para crianças, enfim, eu digo mulheres porque sabemos bem que a violência é um crime com marca de género e, portanto, que é maioritariamente dirigida às mulheres e às crianças e, portanto, acho que não podemos legislar sem salvaguardar isso. No projeto de lei do Bloco de Esquerda, tentámos ir além, aliás, de acordo com as orientações do relatório do Grevio relativo à aplicação da Convenção de Istambul, o relatório de 2019, que fez esta avaliação e que faz estas sugestões, estas recomendações, aliás, do mais alto nível, e tentámos salvaguardar estas situações, incluindo, para além daquilo que já estava previsto no artigo 1906-A, para salvaguardar situações de violência. A verdade é que o artigo 1906-A diz que as comunicações do Tribunal Criminal para o Tribunal de Família e Menores só são obrigatórias, e aliás, de acordo com a alteração que foi feita, de acordo com a Lei 24/2017, que só há comunicação do Ministério Público crime para o Tribunal de Família e Menores quando for aplicada a medida de coação que implique restrição de contacto entre os progenitores. Se não houver medida desse tipo, essa comunicação não é obrigatória e a decisão da regulação das responsabilidades parentais pode ser feita sem ter em conta qualquer tipo enfim, sem ter em conta e sem ter conhecimento até, muitas vezes, do processo de Para violência. concluir, senhora deputada? Vou mesmo concluir. Estou mesmo a concluir só para fazer a pergunta. Portanto, tendo isto em consideração,
o Bloco de Esquerda tentou que houvesse, de acordo com aquilo que o Comitê Grévio sugere, recomenda, nós dizemos no nosso artigo e no número 9, acrescentamos um número 9, dizendo que para efeitos do número 2, 6 e 8, a decisão do Tribunal depende da recepção de comunicação judicial de que não procede nenhum processo de violência doméstica, fazendo com que o Tribunal de Família e Menores não possa decidir sobre a regulação das responsabilidades parentais sem ter informação de que não exista nenhum processo de violência doméstica. O que eu queria perguntar é se efetivamente isto salvaguarda as questões de violência doméstica, se salvaguarda também numa fase inicial, na fase da regulação provisória da regulação das responsabilidades parentais, enfim, qual é a sugestão para que se possa de facto, mesmo agora, não é? Porque ela já é, estou mesmo a terminar, mesmo agora em que a residência alternada já é possível, como é que nós salvaguardamos melhor, qual é a forma de salvaguardarmos melhor as situações de violência doméstica, mesmo quando não há medidas de coação aplicada de restrição de contactos e etc. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Sandra Cunha. Para uma última intervenção nesta ronda, eu aproveito para cumprimentar a Sra. Deputada Inês Sousa Real, a quem dou a palavra do Grupo Parlamentar do PAN para uma intervenção em 4 minutos. Muito obrigada, Sra. Coordenadora, senhoras e senhores deputados, estimadas representantes da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas. O PAN considera desde logo que em relação a esta matéria o quadro legal pode, de facto, vigente, pode contribuir para uma desigualdade no exercício das responsabilidades parentais. Isto porque, em regra, aquilo que acaba por ser atribuído é uma maior parcela temporal em termos de poder de decisão com um dos progenitores, naquilo que seja a gestão da vida corrente da criança, e o que encontra muitas vezes também obstáculos relativamente a orientações educativas mais importantes, que acabam por ser decididas unicamente pelo progenitor com quem a criança reside habitualmente. São vários também aqui os estudos que nos indiciam que o modelo da residência alternada pode consubstanciar uma forma também de dirimir aqueles que possam ser os litígios ou litigância entre os progenitores e de alguma forma propiciar uma maior qualidade de vida para o próprio menor. No entanto, há preocupações que consideramos obviamente legítimas, nomeadamente naquilo que possa ser a preocupação com a violência doméstica, o abuso infantil ou quaisquer outras formas de maus tratos, a par, obviamente, daquilo que possa ser a necessidade especial da criança em razão, por exemplo, da sua tenra idade. E, nesse sentido, procuramos com o nosso projeto de lei harmonizar estes dois interesses, sempre norteados por aquilo que é o superior interesse da criança. Não podemos, contudo, deixar de considerar o próprio parecer da Procuradoria-Geral da República, que defende que uma eventual alteração legislativa no sentido de promover a residência alternada não deve ser encarado como um regime excepcional, mas antes como uma norma até desejável, isto com vista à preservação da relação da criança, dos laços familiares com ambos os progenitores, podendo até propiciar aquela que seja a qualidade de uma relação recíproca e também a diminuição do conflito parental. No mesmo sentido, vai o Conselho Superior de Magistratura, que entende que, salvo motivos ponderosos, a residência dos filhos de pais separados deve estar atribuída a ambos os progenitores. Não obstante estas salvaguardas, parece-nos que todas estas preocupações deve, de facto, supesar aquilo que é o superior interesse da criança, sobretudo quando possa existir a circunstância, como já referi, de que indiciem que possa existir violência doméstica, abuso infantil e, portanto, no nosso projeto de lei nós propomos que estas situações fiquem logo desde o início, nomeadamente no regime provisório, salvaguardadas, portanto, não tem que haver aqui uma decisão transitada em julgado para que o progenitor que possa, de alguma forma, estar acusado deste tipo de crimes, para ver afastada a possibilidade de aplicação da residência alternada, parecendo-nos com isso a cautelar algumas das preocupações que legitimamente foram apontadas pelas associações e, nesse sentido, gostaríamos de perceber se considera a PMJ que, de facto, o caminho pode passar por esta salvaguarda, até por excepcionar aquilo que possa ser precisamente a necessidade de haver aqui um trânsito em julgado. Também quais os impactos, na vossa opinião, que possam decorrer da aplicação de um regime destes, nomeadamente depois com aquilo que possa ser a harmonização com outro tipo de normas já em vigor, seja para o regime provisório, seja para os crimes de violência doméstica, portanto, tendo em conta até a especialidade da vossa associação, se efetivamente do ponto de vista técnico-jurídico se entendem que este caminho é de facto compaginável.
Também em relação àquilo que possa ser a diminuição da litigância e também aos casos que eventualmente possam chegar à Associação, se têm conhecimento de situações em que já tenha sido aplicado o regime da residência alternada e qual o impacto que isso tem, quer nos progenitores, quer nas crianças. Em relação também às conclusões, e agradeço desde já também em nome do Grupo Parlamentar os contributos que nos fizeram chegar aqui para o Grupo de Trabalho, se também têm a destacar algumas conclusões aos estudos que sustentem que de alguma forma este regime possa ser afastado ou aplicado no vosso entender. Também, obviamente, que casos em concretos no nosso país podem de alguma forma identificar, nomeadamente ao nível da aplicação do decisor, porque parece-nos que o julgador aqui também tem um papel mais do que relevante, nomeadamente naquilo que possa ser a interpretação não só da lei já em vigor, como também daquilo que possa ser depois uma aplicação sensata e ponderada dos critérios que possam afastar este regime, nomeadamente aqui já não entrando no domínio da violência, mas sim naquilo que possam ser critérios como a tenridade do menor, entre outros aspectos. E concluo agradecendo mais uma vez os contributos que nos foram prestados. Muito obrigada, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Para uma intervenção final, reiterando novamente a disponibilidade e os agradecimentos em nome do Grupo de Trabalho para aqui estarem presentes, eu dou a palavra à doutora Sofia Cabral Lopes para, no tempo que entender necessário, fazer a ronda pelas perguntas dos grupos parlamentares. Tem a palavra a doutora Sofia Cabral Lopes. Obrigada mais uma vez. Ora, resumindo, relativamente ali à exposição do PS e da Sra. Deputada doutora Isabel Rodrigues, o superior interesse da criança, de facto, é fulcral, a audição da criança também é fulcral. Referiu, e eu peço desculpa, talvez não me tenha feito entender, que nem todas as situações têm por base a violência ou o abuso, certo? Concordamos? Concordo pessoalmente na experiência que tenho junto dos tribunais de família. Mas uma coisa é certa, todos os processos que chegam a tribunal chegam porque existe desacordo. Mesmo que não tenham subjacente qualquer tipo de violência, e haverá, obviamente, casos desses. Mas há um desacordo e está a instituir um regime-regra, correndo o risco de não ser devidamente analisada a situação concreta, é estarmos a perpetuar a discórdia que já existe. Voltamos a dizer, a opinião da APMJ, a residência alternada é uma possibilidade que existe hoje, é aplicado vastamente nos tribunais de família e menores, quer por acordo, quer por sentença judicial, e não vemos necessidade nenhuma de ela estar legislada como regime preferencial. Em resposta ainda ao que perguntou, depois a doutora Mónica Quintela referiu exatamente isso. Portanto, a lei hoje em dia já permite e, portanto, é desnecessário, é perigoso. Confesso-lhe que estou de acordo consigo, enquanto advogada, junto dos tribunais de família, e tenho uma preocupação maior com os regimes provisórios. Os regimes provisórios são, primeiro que tudo, demasiado extensos. O provisório é um ano e meio. Isto para uma criança, os tempos das crianças não são os tempos dos tribunais e isto pode provocar danos colaterais que depois são dificilmente recuperados. Nos regimes provisórios eu não tenho nenhuma solução milagrosa para incluir na lei. Agora que mesmo uma decisão provisória deve ser devidamente estudada, devidamente acautelada, com a audição da criança, acima de tudo, é fundamental. E a audição da criança, é assim, quem trabalha em direito da família, sabemos que existe a audição da criança, sabemos que é possível, sabemos que podem ser nomeados advogados às crianças, e em quantos casos é que isso acontece? Em quantos casos é que as crianças não são ouvidas dentro de salas de juízes sem os advogados sequer do pai e da mãe estarem presentes? Para a criança se sentir mais desinibida. Que os advogados não sabem o que se passa lá dentro. Que muitas vezes estas audições nem gravadas são. Isto é perigoso. Residência alternada, voltamos a dizer, não temos nada contra, seja aplicada, mas que seja aplicada quando deve ser aplicada. Nós temos relatórios da Segurança Social
a dizer que está tudo bem. A dizer, eu tenho relatórios, eu tenho processos em que li relatórios a dizer ele é um mau pai, mas ele cuida muito bem das suas crianças. E quando existe uma técnica da segurança social a dizer que um homem que é um mau marido pode ser um bom pai, o processo está condenado, logo no início. Quanto às questões da doutora Sandra Cunha do Bloco de Esquerda, se aquilo que querem introduzir na lei salvaguarda as questões de violência doméstica, não salvaguarda. É bonito lá estar, mas nós sabemos que muitas das situações, a existência de violência doméstica muitas vezes não tem sequer processo. Também não podemos querer que sejam os tribunais de família a investigar, é certo. Mas voltamos ao mesmo, voltamos à audição da criança. E se calhar pela audição da criança consegue-se perceber muita coisa, mesmo nos casos em que não há processo, ainda. Pode vir mais tarde. Por fim, nós entendemos que estamos cientes da dificuldade deste grupo de trabalho. Estamos cientes que todos os projetos de lei que estão aqui em discussão foram todos eles aprovados na generalidade e que há que encontrar aqui um texto consentâneo. E confesso que acho que é muito difícil. Mas termino citando uma frase da Natália Correia que diz: o engenho, creio no engenho mais fecundo de harmonizar as partes dissociantes. Muito obrigada, mais uma vez. Obrigada a nós, doutora Sofia, quer pela objetividade, quer pelo escrupuloso cumprimento do tempo, não deixando com isso de responder a todas as senhoras e senhores deputados. Só fazendo uma pequena clarificação, os projetos não foram aprovados em generalidade, baixaram sem votação aqui ao nosso grupo de trabalho. Portanto, ainda não foram, por assim dizer, escrutinados de uma forma ampla. É esse o trabalho que nós estamos a fazer aqui, por isso é que criámos também este grupo de trabalho. E agradeço uma vez mais, em nome do grupo de trabalho, a disponibilidade da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas para querer também contribuir aqui para encontrarmos uma solução que seja o mais consensual possível. E por isso, agradecer-lhe novamente e um bem-aja a todos e bom trabalho para a Associação. Está bem? Muito obrigada, senhoras e senhores deputados. Bem-ajam.